muito bom dia, seja bem-vindo à JE Talks Desafios da Consultoria. Estamos em direto da redação do Jornal Económico e, como tal, pode e deve colocar qualquer questão que tenha no nosso Facebook ou enviando o e-mail para online@jornaleconómico.pt. Hoje vamos estar a olhar para o setor das consultoras e perceber desafios, tendências e oportunidades para 2022. E passo a apresentar o nosso painel de convidados de hoje. À minha esquerda, Rui Pedro Almeida, CEO da Moneris, Bernardo Maciel, CEO da Unit, Jorge Cadeireiro, administrador da Nucasa e diretor da Nucasa Consulting, e André Bocater, sócio da K21 e cofundador da WBrain Agile People. Sejam os quatro muito bem-vindos e, antes de mais, agradecer-vos a disponibilidade para se juntarem a nós aqui na redação do Jornal Económico. Recordar quem nos está a ver que amanhã publicamos com o Jornal Económico o caderno especial Desafios da Consultoria, que dá também continuidade a esta talk, por isso já sabem, podem também ler em leitor.jornaleconómico.pt. Arrancando com a nossa conversa de hoje, Bernardo Maciel, é importante olhar aqui para o panorama atual das consultoras, para este ecossistema e perceber quais é que são os principais desafios e tendências que identificamos para este ano. Bom dia, João. De facto, hoje o principal desafio para as consultoras é elas também serem capazes de se reinventar a si mesmo. O mercado, o negócio era muito estabilizado, era bastante estabilizado ao longo dos anos. As consultoras traziam muita informação às empresas, traziam soluções, usando metodologias já relativamente estabilizadas, passa a redundância, e hoje obriga-nos a estar muito mais preparados para aquilo que são as mudanças. Os negócios hoje passam por processos de transformação bastante acelerados, eu diria quase numa esquizofrenia em que nós temos de estar a gerir o curto prazo e ao mesmo tempo a tentar perceber o que é que está a acontecer no mercado a médio e longo prazo, não de fases transitórias, mas de forma continuada, e esse eu acho que é o primeiro desafio. Nós sermos capazes de nos transformarmos a nós mesmos para, em vez de ditar aos clientes metodologias e soluções, sermos capazes, sobretudo, de dialogar e ter um conjunto de competências que sejam ágeis, que possam ir dando respostas e construir em conjunto com as empresas as soluções. E esse é, sobretudo, o principal desafio das consultoras. Rui Pedro Almeida, e que oportunidades é que existem estratégicas, não só para as consultoras, mas para as empresas com que vocês trabalham neste contexto de transformação digital em que estamos? A realidade há 2 anos era completamente diferente. Sim, de algum modo este é um desafio velho que se torna permanentemente novo. O desafio digital para as consultoras tem 2 dimensões. Eu diria que uma dimensão interna, que é uma dimensão mais intestina, de tornar-se mais produtivas, mais rentáveis, atualmente acelerar também o conhecimento dentro das próprias organizações e depois transportar essa proposição de valor também para o mercado e para os clientes. Como disse bem o Bernardo, eu acho que hoje em dia temos de ser muito client-centric, temos de ter muito foco na inovação, muito foco necessariamente na tecnologia e nas pessoas, porque temos permanentemente de fazer uma escuta ativa daquilo que são as necessidades dos nossos clientes e com equipas cada vez mais preparadas, multidisciplinares, dar resposta àquilo que são os anseios dos clientes. Não focar tanto, se calhar, na nossa proposição de valor de base, mas ir ao encontro daquilo que são as necessidades dos clientes e que naturalmente percepcionam nas empresas de consultoria esse apoio adicional que lhes podem prestar. Jorge Cadeireiro, necessidades essas que estão cada vez mais alinhadas com certas e determinadas tendências que identificamos, uma delas a sustentabilidade. Como é que olha para esta tendência? Como é que acha que as consultoras vão encarar, abraçar esta nova norma em que vivemos? Bem, a sustentabilidade é algo que agora é inevitável, como sendo quase uma obrigação. Mas há igualmente desafios e oportunidades nisto. Exatamente. Obviamente que o conceito generalizado de sustentabilidade assenta num tripé que basicamente valoriza e preocupa-se com as pessoas, com os recursos humanos, com o lado, portanto, o lado mais social, com o ambiente, que não poderia deixar de ser, e também, obviamente, com o negócio. Ou seja, no fundo, as empresas têm que se transformar o seu modelo de negócio, tendo em conta estes três grandes pilares da sustentabilidade e, na prática, tudo aquilo que é a sua estratégia e onde vão assentar os seus processos de trabalho vão ter cada vez mais que ter em conta estes três pilares. Obviamente que aqui estamos a falar essencialmente de as empresas começarem a ter uma preocupação efetiva com o ambiente e com aquilo que são as opções que vão tendo ao longo do seu processo de trabalho. Há sempre, e apesar de estarmos a falar de consultoras e não termos esta componente ambiental tão vincada, a verdade é que há sempre algumas opções que poderão ajudar
a ter cuidado com o planeta e a poder, obviamente, pensar nas gerações futuras. Não esquecendo o negócio, porque obviamente esse continua a ser também o vetor principal, também, obviamente, cada vez mais, e até porque estamos confrontados com um paradigma dos recursos humanos e uma forma de gerir recursos completamente distinta e com uma evolução drástica agora com a questão do Covid, e, portanto, ter o cuidado não só de motivar e de garantir uma carreira aos colaboradores, mas também, acima de tudo, também lhes dar esse bem-estar que tem que ser necessariamente também uma preocupação quer para as consultoras, quer para todas as empresas, obviamente. Não é? André Bocater, já foi aqui referido a alguns dos principais desafios, já falámos aqui de talento, sustentabilidade. Percebemos que há aqui muito a fazer, muito trabalho a fazer, mas também não podemos esquecer o contexto em que estamos, contexto esse de crise. Como é que as consultoras podem definir estratégias para criar progresso quando o progresso sai caro? Tem um ponto importante que a gente poderia falar que o mercado, muito antes de crise, de pandemia, de guerras, já esperava respostas mais rápidas. Né? O mercado vem mudando muito rápido, então a gente precisa de respostas rápidas. Os clientes, cada vez mais rápidos, mais antenados, mais conectados. Então, as consultoras deveriam entender, para poder inclusive ajudar os seus clientes, que a gente precisa estar inserido nesse contexto, a gente precisa dar respostas mais rápidas. Então, a gente precisa entender que nós mesmos, como consultores, temos que ser mais flexíveis, inovadoras, para poder aumentar a competitividade. Então, a gente tem que se reinventar, como vocês mesmos falaram, o tempo todo se adaptando às necessidades desses clientes. E é incrível, porque há 3, 4 dias atrás era cenário de pandemia, já estamos agora a falar de cenário de guerra, mas uma coisa não muda, as empresas são feitas de pessoas. E essas pessoas hoje nas organizações são pessoas com comportamentos diferentes dos quais nós todos aqui aprendemos na universidade, no colégio, que foram comportamentos de estruturas muito hierárquicas, baseadas no comando e controle, onde as pessoas verdadeiramente estavam preocupadas em ter uma boa remuneração, trabalhar numa boa empresa. Quando hoje em dia, o que a gente precisa entender é que as pessoas têm que estar conectadas, O meu propósito deveria estar conectado ao propósito da organização. Entender que eu preciso, quando eu aprendo, eu gostaria de aplicar aquilo que está, preciso criar um ambiente propício para a colaboração. Então está mudando as conexões de pessoas. Então, os três falaram aqui muito bem, a grande chave para essa mudança está indiscutivelmente nas pessoas. Rui Pedro Almeida, a mudança é essa que tem aqui alguns solavancos, temos vindo a encontrar alguns solavancos. Muitas empresas no último ano diziam, ok, as tendências para trabalhar e para melhorar e evoluir vão no sentido da descarbonização, da sustentabilidade. Sabemos que a questão das alterações climáticas é premente urgente, mas de repente mete-se uma pandemia durante 2 anos e de repente mete-se uma guerra no continente europeu, uma coisa que não existia acho que nós estávamos vivos nessa altura. Como é que as consultoras podem ajudar as empresas a navegar este registro volátil e imprevisível? João, e são 2 desafios que para mim têm estado na agenda, particularmente na agenda europeia, desde há muito. O desafio do digital e o desafio da sustentabilidade. Pegando aqui na sustentabilidade, se me permitem fazer aqui um bocadinho a ponte. Se formos lá atrás à gênese do ESG, do Environmental Social Governance, tínhamos o Corporate Social Responsibility, a responsabilidade social corporativa, que era muito filantropia e um pouco misturado com greenwashing, enfim, uma vontade das empresas mostrarem que faziam bem e faziam melhor. Que nem sempre faziam. Nem sempre faziam, algumas faziam, mas o seu ethos não ia muito por aí. A introdução do ESG traz uma dimensão totalmente diferente a esta componente, porque traz uma dimensão de compliance. E, aliás, em Davos, em 2019, ficou decidido conformar as 17 ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a métricas mensuráveis que pudessem ser reportadas no reporting financeiro ou no relato financeiro das empresas e num relato cada vez mais integrado. E, portanto, o ESG hoje em dia é uma componente absolutamente essencial do desenvolvimento dos negócios das empresas. Hoje vemos não só uma pressão dos consumidores, como uma pressão regulatória, uma pressão dos investidores e financiamento também reservado a entidades que sejam ESG compliant. Nós, particularmente na Moneris, estamos a trabalhar e temos neste momento pessoas a fazer formação até no Executive Innovation, na área de Sustainable Finance, justamente para lançarmos uma área de ESG. Temos uma agenda de ESG da própria empresa, queremos ter uma visão Moneris 2030 de sustentabilidade e achamos que essa é uma dimensão onde devemos e podemos apoiar as empresas. Aliás, elencada também e alinhada com aquilo que é o risco e compliance e todas as dimensões de corporate governance ligadas ao anti-money laundering, ligadas à questão da proteção de dados,
E todos estes sistemas estão interconectados. Depois, na dimensão do digital, não me querendo alargar muito, temos a dimensão também da temática da cibersegurança. Nós vivemos num mundo cada vez mais intangível, mas que traz desafios enormes do ponto de vista da cibersegurança. Aí o que nós estamos a fazer é também a ser muito compliant do ponto de vista dos nossos mecanismos de defesa de dados. E os dados para nós são absolutamente essenciais. Temos um Steering Operations Center que monitoriza o tráfego de internet. Fomos há não muito tempo alvo de ataques de DOS, Denial of Service, que conseguimos identificar através deste SOC. E acho que todas as empresas e nós, consultoras, que trabalhamos muito com dados, e os dados dos nossos clientes são para nós o nosso maior valor, temos efetivamente também não de nos escurar e estarmos bem preparados nesta dimensão. Bernardo Maciel, esta questão da cibersegurança abraça aqui todos estes desafios, nomeadamente um em particular que o André Bocater referia, que é o das pessoas. Que principais mudanças é que sentiram nas organizações no que diz respeito à organização das suas equipas, as formas de liderança? Como é que tudo isto, todos estes cenários de novas prioridades se refletem nas empresas e na sua estrutura interna? Bem, é verdade aquilo que o Rui dizia, já há alguns anos que este tema vem sendo tratado. É verdade que também, acelerando com o tema da pandemia, acelerou aqui um conjunto de procedimentos e de metodologias que tiveram que ser adaptados. Para nós, na Unit, não é tema, já tínhamos uma lógica de trabalhar muito com base no digital, já tínhamos também alguma permissividade em relação ao teletrabalho, portanto, já trabalhámos com documentos partilhados, portanto, já tínhamos um bocadinho esta lógica internamente e mesmo também com clientes. E, portanto, essa experiência foi relativamente simples de adotar quando tivemos que forçosamente adaptar toda esta lógica de flexibilidade e digitalização. É verdade também que hoje cada vez mais nós temos também a ajudar os nossos clientes a fazer este processo e para isso obriga necessariamente a ter as pessoas mais bem preparadas para isto, nomeadamente numa lógica de flexibilidade, numa lógica também de trazer conhecimento mais complementar. Nós procuramos sempre ter equipas, tipicamente as consultoras têm uma matriz muito financeira, nós procuramos, para além obviamente de sentar e de economia e finanças, ter um corpo também de equipa de engenharia de áreas bastante diversas, numa lógica também de ter diversidade de competências para junto às empresas podermos levar essas respostas e essas soluções de forma mais competente. Essa tem sido a principal dificuldade e desafio ao mesmo tempo de rapidamente nos reinventarmos e rapidamente nós conseguirmos ter soluções ágeis que possamos dar resposta às nossas empresas. Jorge Cadeireiro, dar resposta às empresas, parece que é o slogan de todas as consultoras. Está mais difícil de fazer esse trabalho em 2022? Eu não considero que esteja mais difícil. Eu considero que é sem dúvida mais desafiante. Não é? Primeiro porque os clientes estão cada vez mais bem informados. Não é? Exigentes. E essa informação traz exigência, naturalmente, e, portanto, hoje prestar serviços de consultoria é muito mais exigente naquilo que é a antecipação das situações. E, portanto, sem dúvida que já se falou aqui que a tecnologia e a capacidade que hoje temos e começamos a desenvolver sobre a leitura de dados, podermos construir sistemas e ferramentas que possam, obviamente, com base naquilo que é a informação que já existe e com base naquilo que é a experiência que temos com o nosso cliente, poder nos antecipar àquilo que são as suas necessidades, poder criar modelos que vão de encontro a essas necessidades, muitas vezes até que o próprio cliente nem se tinha tomado consciência exatamente naquele momento, mas para mim é sem dúvida esta capacidade que hoje temos que tornam o desafio um bocadinho mais facilitado. Obviamente que isto implica investimento na área da tecnologia, obviamente que isto também vai tocar... E as empresas portuguesas têm capacidade para fazer esse investimento? Eu diria que não somos de certeza o país com as empresas que tenham mais essa capacidade, mas eu diria que temos dado passos importantes nisso. Eu sinto que as empresas cada vez mais percebem que o serviço ao cliente tem muito a ver com aquilo que é a leitura daquilo que são as necessidades, os hábitos, as rotinas e tudo aquilo que são as preocupações do cliente. Cada vez mais preocupar menos com aquilo que é a gestão interna e olhar para fora e perceber e construir as soluções com base nessas necessidades. Obviamente que aqui coloca-se questões também da cibersegurança, como já se falou, e como necessariamente temos que também acompanhar todo este desenvolvimento, porque quanto mais estivermos a trabalhar com dados em cloud, quanto mais estivermos na rede
mais segurança vamos ter que ter para não comprometer os dados dos nossos clientes, naturalmente. Aliás, a Nocasa está a finalizar a certificação 27001 exatamente para garantir um passo em frente relativamente a essa segurança dos dados dos nossos clientes, porque é essencial. Agora, sem dúvida que o desafio continua a ser o mesmo que eu penso que nas consultoras sempre existiu, que é promover e desenvolver serviços, hoje, de uma forma muito mais tecnológica e de uma forma com muito mais informação, sabendo nós que temos que ser muito mais rápidos e temos que antecipar muito mais aquilo que vamos comunicar aos nossos clientes, porque, entretanto, se nos distrairmos, ele vai saber antes de nós. Claro. E, portanto, sem dúvida que a velocidade com que a informação circula traz essa exigência. Naturalmente que nem todos vão conseguir chegar a esse patamar e obviamente, a luta do dia-a-dia tem muito a ver com isso e com encontrar soluções nesse sentido. Essa luta do dia-a-dia, André Bocater, tem que ver com algum tipo de resistência por parte das organizações ou esse mindset já está a mudar? Porque sabemos desde o início do ano de 2000 que falamos com as empresas e dizemos é este o caminho? Não é este o caminho. E acaba por ser sempre esse o caminho. Eu gostava de trazer um contraponto, né, do que a gente conversou até agora. A gente falou muito aqui em ferramentas, treinar as pessoas, qualificá-las, só que a gente não falou o papel das organizações, né? Porque métricas moldam comportamentos. Me diz como você, organização, me mede, que eu vou dizer como eu me comporto. Então trazer, né, esperar, trabalhando da mesma forma que as pessoas se comportem diferente, porque no final do ano vai ganhar um bônus por um comportamento individual, quando a gente, na realidade, quer promover a colaboração das pessoas, trazer a diversidade, trazer, né, quanto mais diverso for o ambiente, mais inovador possivelmente ele será. Mas se as empresas continuam controlando as pessoas da forma tradicional, ainda num esquema ainda de um comando e controle muito forte, não faz o menor sentido. A gente está jogando dinheiro no lixo, contratando ferramentas, fazendo essas formações, se a gente não muda a nossa cultura dentro de casa. Então, um grande desafio para mim, das empresas hoje em Portugal, é essa mudança do mindset, como você mesmo trouxe. Como é que a gente cria um ambiente colaborativo para que a inovação flua, para que a gente possa dar respostas mais rápidas para os meus clientes e para os meus funcionários. Então, a gente tem que pensar muito antes de começar a contratar ferramentas e formações, como é que eu mudo a minha cultura, porque mudamos. A gente ainda tem um comportamento de indústrias, né, ou de comportamento de uma era industrial. Né? Pessoas eram tratadas como recursos. Aliás, a gente ainda fala recursos humanos. Não somos recursos, somos humanos. Né? A gente precisa ser tratado como tal. As pessoas não têm que se enquadrar naquelas caixinhas historicamente definidas. A gente precisa criar um ambiente onde elas se sintam confortáveis para fazer, para pensar, para pensar melhores soluções, para colaborar entre elas. E assim a gente consegue dar respostas mais rápidas ao mercado. Bernardo Maciel, e acha que as empresas são cientes ou são capazes de reconhecer e admitir a si próprias que se calhar a mudança que precisam não é de um investimento em determinadas ferramentas, como dizia o André Bocater, mas sim de mudar a cultura organizacional? Como é que se muda uma cultura organizacional? Eu acho que isso é inevitável, ou seja, nem que seja de forma forçada, perante aquilo que são as evidências do mercado, nós percebemos que sem esta agilidade que o André refere, não é possível dar resposta às necessidades do mercado. Esta agilidade que nós, consultoras, temos que trazer, ou diversidade de opções às empresas, as próprias também têm que questionar. Historicamente, as empresas esperavam que o consultor chegasse lá e ditasse. Mas nenhuma empresa gosta de admitir que está errada. Não, obviamente. Eu acho que hoje há uma sofisticação. Centrando isto nas nossas PME, que é um bocadinho também a nossa realidade, ou a grande realidade das empresas portuguesas, tem tido um crescimento de sofisticação bastante relevante nos últimos 20 anos. Seja por uma questão de internacionalização, seja por uma questão desta interligação global que hoje assistimos. Pensem que do início do século nós temos a introdução do euro, crise subprime, intervenção da Troika, uma pandemia, crises energéticas, agora uma guerra aqui ao lado, ou seja, em 2 décadas, e tudo isto, para além de um conjunto de outras circunstâncias de crise de matérias-primas, crises energéticas, enfim, alguns conflitos regionais que provocam alteração nas cadeias de valor, e tudo isto obriga as empresas a reagirem. Nós hoje temos... Qualquer fenómeno internacional tem um impacto num setor específico, numa empresa específica. E isto faz, não querendo fugir à tua questão, isto obriga-nos rapidamente, nós consultoras, ou nós consultoras como qualquer empresa, a ter rapidamente de criar mecanismos para dar resposta, a conseguirmos, com os dados que falávamos, antecipar muito mais aquilo que está a acontecer no mercado, não tentando adivinhar, mas sobretudo ter diversidade e capacidade de adaptação. Como
que o André referia mais uma vez, o ter a capacidade interna de inovar, de reagir rápido, de colaborar, de conseguir construir soluções. Se nós, enquanto consultoras, conseguimos ter este mecanismo ágil de pensar e de criar, quando estamos com os nossos clientes não vamos simplesmente ditar soluções, vamos em conjunto fazer perguntas para conseguir encontrar as melhores soluções de resposta. As empresas hoje estão muito disponíveis, hoje procuram-nos, e penso que concordarão, não nos pedem respostas, pedem-nos ajuda, pedem para pensarmos com eles e ir construindo passo a passo. E, portanto, penso que está facilitado o nosso trabalho nesse sentido, em que estamos não de um lado à frente da mesa, mas estamos lado a lado a construir. O desafio é depois chegar à solução, obviamente. Rui Pedro Almeida, um dos desafios que as consultoras enfrentam será, sem dúvida, para levar a cabo toda esta mentalidade que aqui estamos a falar, será reunir as equipas certas, e sabemos que o setor da consultoria em Portugal é dos mais envelhecidos ou daqueles que menos atrai talento jovem. Já falámos disso várias vezes nestas iniciativas. Como é que as empresas e as consultoras em específico podem atrair esse talento jovem para a casa, que traz naturalmente uma força anímica diferente para as soluções que encontram com os vossos clientes? Sim, João, é um enorme desafio. De facto, pegando um pouco naquilo que o André também dizia, nós, no início do ano passado, redefinimos o nosso Departamento de Recursos Humanos como Departamento de Pessoas e Cultura, justamente para focar na cultura da empresa, focar nos valores e focar no propósito das pessoas. E isso é muito importante porque, efetivamente, para atrairmos pessoas para este setor da consultoria, que é um setor muito exigente em termos de mobilidade, em termos de deadlines, em termos de dedicação, é de facto um setor que hoje está algo exaurido de recursos. Muitos recursos, e aliás, nos Estados Unidos, no início do ano passado, assistiu-se ao The Great Resignation, não é? Portanto, um movimento de pessoas a saírem do mercado de trabalho. Isso também se assistiu na Europa, e nós cá em Portugal, objetivamente, nós temos alguma dificuldade em atrair talentos e em reter talentos. Há um êxodo da profissão. E, portanto, a forma de trazer estas pessoas para o nosso propósito empresarial é, de facto, focarmos em vários parâmetros. Para dar nota, no nosso processo de avaliação de desempenho, de acompanhamento do desenvolvimento pessoal das pessoas, acompanhamos 4 métricas fundamentais. Uma métrica retributiva, naturalmente é muito importante, o salário emocional tem limites, não é? E, portanto, a componente retributiva é importante. Depois há uma componente muito importante que o André também falou, que é a componente da partilha. É claramente algo que nós na organização privilegiamos, o contributo que cada um tem para a organização como um todo, para os fóruns de conhecimento, para os grupos de trabalho, para os comitês técnicos ou centros de competência que nós temos. Enfim, como é que cada um pode trazer o seu valor pessoal e o seu aporte para ajudar a construir a organização. Essa é uma dimensão também importante. Depois, uma dimensão de carreira, e eu aí acho que nós, consultoras, temos, se calhar, um valor acrescentado face a outros players do mercado. Temos uma carreira tipicamente muito estruturada, de desenvolvimento muito acompanhado, onde há uma visibilidade de como é que se atinge uma posição de partner, por exemplo, qual é o crescimento, a curva expectável, e nós temos isso muito bem definido. E depois a componente formativa. É muito importante que neste enquadramento haja um upskilling e um reskilling das pessoas. Elas precisam efetivamente de acelerar competências e criar novas competências, designadamente na componente tecnológica. E, portanto, a componente formativa é algo que nós também acompanhamos muito ao longo da carreira dos nossos colaboradores, para justamente poder reter os melhores e atrair aqueles que desejamos ter para preencher esse perfil de competências que ambicionamos ter. Jorge Cadeireiro, já percebemos que isso é um desafio muito específico do setor das consultoras, mas também não é exclusivo. Os vossos clientes têm esses mesmos desafios em certas e determinadas áreas. Como é que as consultoras vão a essas empresas dar apoio naquilo que também é um problema que as próprias consultoras têm? Sim, é verdade. Eu acho que o desafio das pessoas é, sem dúvida, um dos maiores que as consultoras, como prestadoras de serviço, têm diariamente. Não é de agora. Só que as regras mudaram, não é? Mudaram não só empurradas por uma pandemia que trouxe uma exposição do teletrabalho, por exemplo, que não existia de antes, não é? E que, na realidade, isso, conjuntamente com aquilo que é o bem-estar das pessoas, a vontade de estar perto de casa, de fazer um horário mais flexível, de poder estar 2 ou 3 dias em casa, ainda assim a trabalhar, mas a conjugar com a sua vida pessoal. Ou seja, este equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional é algo que nunca antes foi tão valorizado como hoje estamos a assistir. Mas, como já foi dito, o salário emocional não é tudo. Tem limites, naturalmente. Por isso é que o desafio é enorme, porque para além desse bem-estar, dentro do bem-estar, como o Rui dizia e bem, existe a remuneração, existe a carreira, existe a garantia também que, e nós estamos a sentir muito isso
e com o nosso plano de formação e de avaliação da formação, vamos identificando essas necessidades, não só de formação técnica, mas também de formação em soft skills, porque na realidade também existe hoje nas pessoas uma vontade de fazer diferente, de evoluir, de não estagnar naquilo que são as suas funções, e por isso é importantíssimo que isso aconteça. Obviamente, relativamente aos nossos clientes e às empresas, naturalmente, o que nós podemos ajudar, sem dúvida, às consultoras é poder estar ao lado deles a identificar essas necessidades, a implementar processos de avaliação de desempenho e de partilha de conhecimento dentro de cada uma das suas empresas, adaptado àquilo que é a realidade de cada situação, naturalmente, e que, naturalmente, vai ajudar a construir, quer seja um pacote de benefícios que, naturalmente, é essencial que hoje também seja bem trabalhado. Hoje em dia, aquilo que é a remuneração não é um simples vencimento base ou um subsídio de alimentação, é muito mais do que isso. Muito dele, financeiramente falando, ou até sem ser financeiramente, em termos de condições para fazer o tal equilíbrio com a vida pessoal, e sem dúvida que aquilo que podemos ajudar vai estar centrado em encontrar soluções não só de benefícios, mas também de criar formas de avaliar adequadamente aquilo que é o desempenho de cada colaborador e de fazer uma gestão de formação muito adequada àquilo que são as necessidades, como já se falou aqui, ao upskilling e o reskilling das funções, que naturalmente hoje é essencial para garantir essa dinâmica. André Bocater, já percebemos que a mentalidade está no caminho certo, mas isto é suficiente para tornar as consultoras atrativas? Vamos lá. Se eu dissesse que existe uma empresa, uma multinacional, com quase 10 anos de vida, e que muito antes de Covid, muito antes de guerra, já acreditava que as pessoas deveriam trabalhar só 4 dias na semana, porque o 5º dia é para elas descansarem, porque a cabeça trabalha, é um músculo, né? Como se fosse um músculo que precisa descansar para estar melhor, porque precisa de tempo para melhorar, para poder estudar, né? Para poder, ao sentar com o cliente, estar cada vez melhor, então ter tempo para estudar, melhorar, melhoria contínua. Se eu disser que essa mesma empresa, essa multinacional, não tem hierarquia, onde as pessoas trabalham de forma colaborativa, onde essas pessoas decidem o seu próprio salário, decidem como querem trabalhar, de que forma querem trabalhar, decidem que papel elas querem ter na organização. Eu acho que esse mês eu consigo colaborar melhor com a área de recursos humanos, então eu vou lá trabalhar um pouquinho, acho que consigo entender um pouco melhor na reestruturação de algum projeto, eu vou lá. E este ambiente desta empresa faz com que o turnover seja quase nenhum, seja insignificante. Porque voltando a falar, estamos a falar aqui de cultura, ter uma cultura. Não paga os melhores salários, não tem um plano de desenvolvimento, não tem um plano de carreira. Ele é feito ao longo do tempo e as pessoas estão lá porque o propósito delas está conectado ao propósito da organização, né? Elas têm um ambiente onde elas conseguem, onde elas aprendem, conseguem aplicar aquilo que elas estão aprendendo e trabalham a maestria. Eu consigo ser melhor todos os dias. E é sobre isso que acho que é o grande desafio das consultorias e das organizações atuais. Como criar ambientes para que isso aconteça. É claro que a nossa organização, na Capa 21, ela já nasceu ágil, ela já nasceu distribuída, ela não tem um escritório, vários escritórios físicos, ela já nasceu completamente distribuída pelo mundo. Mas a gente entende que o mundo mudou e precisa dessa adaptabilidade. A agilidade, que é a palavra da moda agora, é um buzzword, nada mais é que de como criar estruturas adaptáveis, pessoas adaptáveis, para que a gente dê justamente essas respostas para o mercado. E aí sim a gente consegue atrair melhor as pessoas e principalmente retê-las. Uma pergunta aos 4, vamos à vez responder. Eu gostava, antes de terminarmos, que me definissem o que será 2022 para o setor das consultoras, numa palavra. Se será um desafio. Rui Pedro Almeida. Numa palavra, adaptabilidade. Bernardo Maciel. Eu diria 2, mas é luta constante. Jorge Cadeireiro. Agilidade, não é? Eu seria muito repetitivo ao falar agilidade, adaptabilidade, mas acho que é como que a gente dá respostas rápidas aos nossos colaboradores, ao mercado, são respostas rápidas. Muito obrigado aos 4 pela vossa disponibilidade e por se juntarem a nós na Redação do Jornal Económico. Muito obrigado. Obrigado.
Muito obrigado também a si que esteve a acompanhar esta emissão em direto. Já sabe que pode ver e rever esta e outras talks do Jornal Económico sempre que quiser, da JTV, em jornaleconómico.pt. Da minha parte é tudo. Tenha uma boa quinta-feira.